Som, voltou? Ô, coisa boa! Eu costumo falar, irmãos, quando o negócio começa a dar problema, é que o dia vai ser bom. O dia é maravilhoso, um dia de bênção para nós, né? Então tenham paciência que às vezes já teve uma quarta-feira que aconteceu isso, às vezes vai cair o som, mas o pessoal aqui já vai voltar rapidinho, eles vão me avisando, qualquer coisa eu paro. Tenha paciência aí, irmãos, porque hoje a lição é o exercício da paciência. Coisa maravilhosa, que coisa boa. E para começar esse exercício, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta. Ou os meninos vão ficar prontos aqui para colocar em Isaías 30, não vão colocar ainda. Isaías 30 vai ser do 1 ao 5, tá bom? Por quê? Porque eu quero fazer um teste com você. A lição nos sugere um teste. E eu quero que você tenha coragem de escrever aí nos comentários sobre esse teste. Sabe por quê? Irmãos, o teste fala sobre paciência ou impaciência. E tem uma pesquisa aqui para ver se eu e você temos paciência. Com 4 perguntas, eles definem se nós temos paciência ou não. E hoje eu fiquei assim, no início triste, porque das 4 eu reprovei em 3, irmãos. Numa prova eu ia tirar 25%, eu não ia passar nunca. E eu comecei a pensar, como eu que reprovei em 3, acabou de começar a lição, eu já reprovei em 3, como que eu posso dar essa lição? É só pela graça do Senhor, irmãos. Porque o nosso crescimento no Senhor é uma vida. É uma vida. E nós lutamos com todo tipo de coisa. E eu também luto, né? Por isso eu quero falar as perguntas para vocês. Já vou falar qual que eu já reprovei, já de cara. São 4 perguntas para ver se você é paciente. Responda aí no chat para a gente participar junto. Ó, primeira pergunta. Você se aborrece quando tem de esperar? Quando você tem que esperar alguma coisa, você fica impaciente ou aborrecido? A minha resposta foi sim, né? Principalmente quando tem horário marcado, né? Eu pensei nesse caso, às vezes essa pergunta também está abrangendo outras coisas. Mas se tem um horário marcado, às vezes a gente fala, por que não, né? Horário marcado, tem que cumprir, tem que não sei o quê. Mas a vida é assim. Às vezes o som não pega, às vezes o carro quebra. É preciso ter mais paciência. Eu já tive mais impaciência. Hoje eu tenho um pouquinho mais. Mas eu respondi sim, eu me aborreço quando tenho que esperar. Misericórdia, irmãos, pegar uma fila, né? Você está morrendo de fome, você vai em algum lugar mais rápido, chega lá, a fila é de 2 horas. Você se aborrece ou não? Para você é tranquilo? Né? Eu luto com isso já há algum tempo. Segunda pergunta, você come depressa? Misericórdia, irmãos. Lá em casa, às vezes a minha esposa fala, você come mais rápido que pato, né? Igual pato, engole tudo. Misericórdia, quando eu vi isso, eu falei, rapaz do céu, aqui eu estou lascado. Tudo bem que às vezes a gente vai trabalhar em um serviço, ainda tem, que você não tem muito esse tempo, você tem que comer mais depressa, ou para agilizar o horário do almoço. Mas vocês estão entendendo, e vai respondendo aí para a gente participar junto, para ver se eu não reprovo sozinho na prova, tá? Vocês me acompanham um pouco, tá certo? Porque é difícil, irmãos, é muito difícil. Terceira pergunta, você costuma sentir-se pressionado no fim de um dia normal de trabalho? Aqui eu fiquei pensando o que significa exatamente isso. Talvez seja a pressão de não ter feito tudo que poderia ou que deveria fazer por causa do horário. Mas não dá tempo, precisava de mais tempo, porque essa pergunta liga à próxima. Essa até eu fico tranquilo, né? A minha resposta foi não. Mas a quarta também é um pouco difícil, e essa eu acho que vai dar. Não sei se vai dar 100%, tá? Mas uns 90% eu acho que sim. Você costuma sentir-se pressionado pelo tempo,
Você é aquela pessoa que fala, o dia deveria ter 36 horas, 24 é muito pouco. Aqui eu acho que dá uns 90%, viu? E não engana não, viu? Não preocupa não, que Deus sabe. A gente fala, nossa, eu precisava de 48 horas. Tem dias, né? Outros dias estão mais tranquilos, mas eu precisava de 48 horas. E agora, irmãos, que a gente comprou o terreno, então o trabalho dobra, para mim e para você, tá certo? Mas que bênção, que bênção. Então, quanto deu suas respostas aí? A minha, se fosse resposta apenas sim ou não, eu teria respondido 3 sims, 3 negativas. Se fosse uma porcentagem, algumas mais agudas, outras menos. Faça uma autoavaliação, você é uma pessoa impaciente? Se for a partir dessas respostas aqui, com certeza eu sou, e misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. A partir dessas perguntas aqui, eu teria que responder sim, para ser o mais verdadeiro possível. E você, respondeu sim ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós. A caminhada cristã, e glória a Deus por isso, a caminhada cristã e a igreja é um hospital de gente que está tentando melhorar, não está certo? Nós temos que ter paciência em nossos relacionamentos, marido, mulher, criação de filhos, na igreja, nos locais, quando acontece algum problema, quando as coisas saem do nosso controle, temos que ter paciência, e Deus há de trabalhar em nossas vidas nisso, tá certo, irmãos? Antes da gente orar, eu quero concluir o que eu já acabei de falar, o que vocês receberam, mas hoje saiu o documento do nosso terreno. Nós podemos falar que nós, Igreja Presbiteriana de José Bonifácio, temos um terreno, glória a Deus, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, agradeço a Igreja de Rio Preto, a Igreja de Nis, e agradeço a você pelo seu trabalho, pela sua generosidade. Isso foi fruto de muita oração sua, muitas lágrimas, de muito pensamento, estratégia, vamos sair do fundo, não vamos sair. Ah não, o pessoal às vezes não acha, e Deus foi fortalecendo a IPJB, Deus foi formando uma família nesse local. E Deus abriu as portas para o nosso terreno. Então ali no Jardim do Bosque, né, Avenida Monte Alegre com a Rua Caviunas, ali, para a glória de Deus, será construída a igreja comprometida com a missão. A Igreja Presbiteriana de José Bonifácio. Que bênção ter você conosco, ter você na caminhada cristã, e nós vamos avante. Então, a oração com 2 focos agora. Primeiro, para que Deus trabalhe a nossa paciência, e o segundo, glorificar a Deus pela compra, aquisição do nosso terreno. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Trabalhe em nossas vidas. Nos dê paciência, ó Deus, para as coisas. Oh Deus, nos dê calma, tranquilidade. Porque sim, é difícil confessar isso, mas é verdade. A falta de paciência, no fundo, é uma falta de confiança de que o Senhor está no controle. Então tenha misericórdia de nós, nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa, nos dê mais paciência. Nos dê mais tranquilidade, ó Deus, em confiarmos no Senhor. E Deus, nós te glorificamos, porque nós acabamos de ver, de falar de uma prova viva de que o Senhor tem cuidado de nós. A aquisição desse terreno foi única e exclusivamente uma porta aberta do Senhor, Pai. O local do Senhor. A negociação, ó Deus, tranquila, glória a Deus. Onde ambas as partes ficaram satisfeitas. Onde nós pudemos convidar quem participou da negociação, as pessoas por onde a gente foi para vir na igreja. Oh Deus, que coisa maravilhosa, um testemunho do Senhor de honestidade, de transparência, de tranquilidade na negociação. Glória somente a Ti, Pai. Obrigado a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas vamos lá. Eu quero hoje
não ler o texto todo com vocês, mas ir lendo versículo a versículo com vocês. E deixe sua Bíblia aberta, pode colocar na tela, Isaías 30, versículo 1. Eu só vou ler o primeiro para a gente já expor as consequências da impaciência. Quais são as consequências de nós não termos paciência? Diz assim, Isaías 30, versículo 1. Primeiro, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Leia comigo aí na tela do teu celular, na televisão, onde você estiver, ou na Bíblia, só a primeira parte do versículo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Não procedem de mim. A primeira consequência da impaciência é que ela nos leva a substituir os planos de Deus pelos nossos. E isso é muito ruim. Porque se tem um local que nós não devemos estar, é em nossos planos. E se tem um local que os filhos de Deus devem estar, é dentro, inserido, é cumprindo os planos de Deus. Porque o próprio Deus trabalha os planos dele para cada pessoa e cada igreja. Cada pessoa e cada igreja. E diz, Romanos 12, 1 e 2, eu quero que você abra aí, coloque aí na tela, por favor. Romanos 12, 1 e 2, para depois a gente voltar em Isaías. Atos Romanos 12, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita aí, só esse final comigo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus é muito maravilhoso conosco, mas nós devemos ser obedientes a Ele. Ele tem um plano, Ele tem uma vontade, e essa vontade é boa, perfeita e agradável, que vai glorificar, e essa vontade nos beneficia. Por isso que nós temos que ter paciência. Paciência. A Bíblia, ela não proíbe de nós fazermos os nossos planos. Porque às vezes nós falamos do versículo, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E às vezes alguém lê esse versículo e fala, tá vendo? Se a resposta vem do Senhor, nós não devemos fazer os planos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia só mostra que esses planos devem estar segundo a vontade do Senhor. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E muita coisa nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso que nós devemos ser submissos à palavra. Porque às vezes as pessoas perguntam algumas coisas para nós ou para outros líderes, ou se perguntam algumas coisas sobre a Bíblia, e às vezes a resposta está clara, já é um mandamento bíblico. Perceba, mandamento bíblico, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Coisa maravilhosa. Sede hospitaleiros, amem uns aos outros, amor ao próximo. Às vezes nós não precisamos perguntar se nós devemos ter amor, porque a Bíblia já falou, já mandou, Deus já orientou para nós termos amor ao próximo. E às vezes nós sofremos com isso, de coisas que estão claras na revelação bíblica. Mas a segunda verdade desse versículo, do mesmo versículo 1,
é que a impaciência nos conduz a fazer aliança com pessoas erradas. Na pressa, na afobação, o povo de Deus havia se alinhado aos ímpios e fez acordo com os inimigos de Deus. Irmãos, às vezes a pressa faz nós queremos tomar os caminhos mais curtos. E para tomarmos os caminhos mais curtos, muitas vezes nós precisaremos pecar. E você nem precisa me perguntar se essa é a vontade de Deus, né? Eu sei que às vezes você está esperando uma resposta de Deus, seja positiva ou seja negativa, resposta para alguma coisa, e é difícil esperar, mas continue firme. Continue firme. Não corte caminhos. Continue firme na obediência ao Senhor. É o Senhor que nos honra. É o Senhor que nos abençoa. E é o Senhor que é glorificado quando nós obedecemos a Ele. Então não desobedeça ao Senhor. Não faça alianças, não faça esquemas. Porque é muito difícil isso, e esse ponto talvez para nós brasileiros, né, seja um dos pontos que mais pega aqui. Porque muitas vezes o brasileiro acha legal, o jeitinho brasileiro é o jeitinho do esquema. E muitas vezes nós achamos legal fazer isso. Não, vamos dar um jeito aqui, vamos cortar esse caminho aqui. Não, vamos fazer aquele outro. Não precisa fazer como é o procedimento, dá para fazer aqui nesse jeitinho aqui. Mas esse jeitinho é de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Mas em terceiro lugar, a impaciência gera frustrações e decepções. Agora versículos 2 e 3. Versículo 2, Isaías 32. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Irmãos, eles estavam numa enrascada, o povo de Deus. Em vez de buscar a Deus, em vez de procurar refúgio na fortaleza bem presente, socorro na hora da angústia, na hora da tribulação, eles buscaram refúgio nos inimigos. Eles buscaram refúgio nos inimigos. E aqui, no caso, o Egito e Faraó, um próprio símbolo de uma pessoa contrária ao povo de Deus e ao próprio Deus, ao próprio Yahvé, o povo fez aliança com Faraó. E de Faraó, ou do Faraó e do Egito, só podia vir vergonha e confusão. Mas o salmista diz que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados, diz o Salmo 25, 3. Então paciência, meu irmão, paciência, calma. Continue crescendo, continue planejando, continue colocando os seus planos diante do Senhor, sim, mas espere a resposta do Senhor. Esperar a resposta do Senhor não significa ficar parado. Como diz aquela canção maravilhosa, esperar é caminhar. Esperar é caminhar. Porque às vezes você espera, Deus está trabalhando em você. Mas às vezes enquanto você espera, você está buscando conhecimento, você está buscando crescimento, você está buscando conhecer outras áreas. E lá na frente, às vezes Deus abre outra porta para você. Quantas pessoas maravilhosas já falaram isso? Olha, eu queria fazer isso, eu queria estudar aquilo, eu queria esse tipo de emprego, e eu fui, me dediquei, mas enquanto eu esperava, eu fui, comecei a conhecer outras áreas, comecei a conhecer, e ali Deus mostrou que eu tinha
um dom ali, uma habilidade ali naquela outra área. Eu me senti bem naquela outra área e hoje estou exercendo outra coisa porque Deus conduziu. Irmãos, se você sabe a história da compra desse terreno, você tem a certeza absoluta que Deus conduziu, que foi Deus que abriu as portas, porque nós procuramos, nós vimos, falamos com muitas pessoas, perguntamos muitos preços, e hoje estamos felizes com um local que Deus conduziu, com uma negociação que Deus conduziu, num local que Deus conduziu, num local bênção de José Bonifácio, num local conhecido de José Bonifácio, num terreno de esquina desse local conhecido. Glória somente a Deus, espere no Senhor, meu irmão. Mas em quarto lugar, a impaciência produz rejeição do tempo ou do momento certo de Deus. Do tempo ou do momento certo de Deus, diz o versículo 34, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Os príncipes de Judá, eles foram correndo para o Egito, correndo. E muitas vezes nós esquecemos que tudo tem um tempo determinado diante do céu, diante de Deus. Então levaram os príncipes de Judá a tomarem uma atitude impaciente, uma atitude rápida. Aquilo não trouxe bênção para o povo de Deus. Às vezes uma atitude sua pode influenciar o povo, pode influenciar sua família, pode influenciar a igreja. Nós temos que tomar cuidado. E às vezes nós temos que ir sabendo que nós somos impacientes, às vezes não temos habilidades. Nós temos que pedir para o nosso Deus: Deus, vá à frente, me ajuda, Senhor. Se eu querer tomar alguma decisão, me ajude para eu não tomar essa decisão errada, que não prejudique ninguém, que não afete de maneira alguma o seu nome, que não afete o testemunho da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que isso não seja barreira para as pessoas acharem A ou B, coisas ruins do seu nome, da igreja do Senhor, da minha família, em nome de Jesus. Porque em quinto lugar, a impaciência gera sofrimentos, versículo 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Tenha misericórdia. O sofrimento, a impaciência de Israel gerou decepção, gerou sofrimento, gerou derrota. E o Senhor vai permitir a derrota. Assim como Ele permitiu aqui. Porque diz, o Senhor, Deus já havia decretado a derrota. Portanto, essa maldade vos será como uma brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor mesmo permite a derrota, para que nós possamos aprender a paciência, para que nós possamos aprender a dependência do Senhor. Diz Provérbios, só vou citar aqui, Provérbios 19:2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Calma, irmão, calma, irmã. Calma para tomar as decisões na igreja. Calma para tomar as decisões com o seu marido. Calma para tomar as decisões com a sua esposa. Calma, não responda. Calma, não se precipite. Calma para tomar as decisões com relação ao seu filho, à sua filha. Calma, paciência. Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Nós temos um Deus que transforma pessoas. Nós temos um Deus que abre portas.
Nós temos um Deus que não vai permitir que nós desonremos o nome dele. Ele decreta o sofrimento aqui, porque o Senhor nos quebra como se quebra o vaso, para nós sermos moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, a lição fala como vencer a impaciência. Como nós podemos vencer a impaciência? E aqui, Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. 3 lições para nós vencermos a impaciência. Vamos lá na leitura da palavra. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Mas aqui tem a fórmula, o segredo para vencer a impaciência. A primeira coisa, está falando de conversão a Deus. E aqui perceba, ele está falando com o povo dele. Mas o sentido da palavra conversão é simplesmente mudar o rumo, mudar o caminho. Se nós estamos indo para o caminho da impaciência, agora nós vamos para o caminho da paciência. E qual o caminho da paciência? A confiança no Senhor, o colocar diante do Senhor, o calma para responder, calma para tomar as decisões, é voltar a mente para o Senhor. Porque o Senhor nos escuta. Talvez o primeiro passo seja nós pedirmos perdão nesse momento pela nossa falta de paciência. Porque a palavra de Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a falta de paciência é um pecado contra o Senhor. Nós devemos pedir perdão. E o Senhor há de nos perdoar. E trabalhar em nós. Para que nós sejamos moldados à imagem e semelhança dEle. Então precisamos mudar o rumo. Mas em segundo lugar, precisamos sossegar ou tranquilizar o nosso coração. Por quê? Porque esperar no Senhor, irmãos, é difícil o negócio. Esperar no Senhor gera mais confiança no Senhor. Se nós termos mais confiança no Senhor, nós teremos mais paz, que o Senhor está tomando as melhores decisões. Que coisa maravilhosa. Tu, Senhor, diz Isaías 26:3, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu quero ler de novo esse versículo, grave isso. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É nessa espera, é na paciência que conhecemos a Deus e o seu poder. Porque sabe o que acontece quando nós nos debruçamos em oração, quando nós nos debruçamos em tranquilizar o nosso coração? Deus trabalha. Deus trabalha. E nós podemos falar igual nós já falamos, né, com a aquisição do terreno. Glória somente a Deus. Isso não é coisa humana. Isso não foi negócio. Isso não foi glória somente a Deus. Diz o Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A nossa força está na tranquilidade, na paciência e na confiança no Senhor. Coloque toda a sua ansiedade diante do Senhor nesse momento e Ele cuidará de você. Mas em último lugar, precisamos confiar nas promessas de Deus. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Irmãos, é o próprio Deus nas Sagradas Escrituras inteiras, ou na Bíblia toda, que promete cuidar de nós, que promete abrir as portas.
É o próprio Deus que promete nos fazer o bem, nos fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E às vezes esse infinitamente mais é nos livrar de uma enrascada, fechar as portas para nós, fechar as portas de um emprego, fechar as portas de um concurso, fechar as portas de um local que nós queríamos ir, mas naquele dia tudo deu errado e nós não entendemos. Mas depois podemos compreender a boa, perfeita e santa vontade de Deus, porque nos livrou de um mal. É isso, irmão, precisamos confiar no Senhor. Diz o salmista, Salmo 135, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Eu espero na sua palavra. Eu quero deixar mais um versículo para você, que se encontra em... Deixa eu só achar a referência aqui, irmãos. Josué 21, 45. Grave bem esse versículo. Se alguém quiser, por favor, escreva esse versículo aí no chat, por favor. É muito importante isso, que você grave isso na sua mente. Grave isso. Josué dizendo para o Senhor: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, meus irmãos. Nós servimos a um Deus fiel. Nós servimos a um Deus que cumpre a sua palavra. Nós servimos a um Deus que não envergonha o seu povo. Nós servimos a um Deus que abençoa aqueles que esperam nele. Nós servimos a um Deus que nos surpreende. Nós servimos a um Deus que governa o universo. Nós servimos a um Deus que fala para mim e para você que as coisas boas, todas as coisas cooperam para os filhos dele, que aguardam nele, que confiam nele e que são filhos fiéis dele. É esse Deus, meus irmãos. É esse Deus que é o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos confiar no Senhor. Tem mais de 10.000 promessas bíblicas na Bíblia. Leia a sua Bíblia. Volte à prática da leitura bíblica. Para de procurar coisa na internet, em nome de Jesus, procure a Bíblia. Isso daqui é a palavra do Senhor para mim e para você. Às vezes nós procuramos em pessoas, em livros, nós procuramos em caixinha de não sei o que, é caixinha do outro. Leia a sua Bíblia, irmão, creia na Bíblia, porque Deus vai cumprir o que Ele mesmo falou através da Bíblia. Em nome de Jesus, volte a ler a sua Bíblia, seja um conhecedor da palavra de Deus, viva isso, respire, medite de dia e de noite, porque você vai ser um bem-aventurado, você vai ser um feliz, porque a promessa de Deus, feliz é aquele que medita de dia e de noite nas Escrituras. Tudo se cumpriu, nenhuma promessa do Senhor falhou e nem se falha. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe no exercício da paciência. Que Deus nos abençoe no exercício da paciência. E muitas vezes, quando nós pensamos com relação à igreja, nós temos que ter paciência. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que saber que as coisas que nós plantamos muitas vezes serão para as próximas gerações. Que coisa maravilhosa. Nós vamos construir talvez um modelo, alguma coisa que vai abençoar nossos filhos, que vai abençoar nossos netos, que vai abençoar gerações futuras. Que coisa maravilhosa. Irmãos, acalme o seu coração, se envolva na obra do Senhor. E Deus vai trabalhar em sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Coloque tudo diante do Senhor com paciência.
e Deus cuidará de você. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos conceda paciência, confiança em suas promessas, confiança nele mesmo. Senhor, obrigado por essa lição preciosa, Pai. Agradeço porque essa lição mexe conosco. A impaciência, a ansiedade, é uma coisa que nós sofremos. Diz que esse é o mal do século. Deus, mas primeiro nós queremos pedir perdão para o Senhor, porque muitas vezes não confiamos que o Senhor está no controle. Nós até falamos isso, mas na prática não demonstramos isso. E Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude. O Senhor ajude cada irmão, cada irmã nesse momento a confiar mais no Senhor, a sossegar e tranquilizar o seu coração, a mudar de rumo, ó Deus, se for preciso. E a saber, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus, e quando nós falamos nisso, nós estamos pensando nas pessoas maravilhosas que o Senhor coloca ao nosso lado. Nas oportunidades maravilhosas que o Senhor nos dá. Que coisa maravilhosa, isso é riqueza do Senhor. Num povo, ó Deus, comprometido com a missão, ó Deus, que tem chegado à nossa igreja. E Deus, ajuda meus irmãos e minhas irmãs cada vez mais se envolverem com a obra do Senhor, a terem mais paciência e a confiar mais no Senhor, sempre crescendo, sempre buscando o crescimento também, Pai, sempre buscando ser o melhor, a melhor na sua área de trabalho, sempre buscando a excelência em servir ao Senhor, mas sempre confiando de que é o Senhor quem abre as portas, porque é isso que o Senhor fala na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Obrigado por tudo, Senhor.